Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sheline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos fazer nossas correções de uma forma geral, tanto as páginas como a nossa revisão mensal de História e Geografia. Não separadamente, mas sim junta, tá? Só que vamos primeiro para as páginas do livro, que são bastante, principalmente em História, que nós não tivemos nossas correções ao vivo e tivemos pouca aula, não é isso? Mas a gente conseguiu concluir o assunto. E Geografia também tem umas páginas do livro também. A nossa revisão mensal de História e Geografia. E nós temos o texto complementar que também está dentro da nossa revisão, que é sobre a República, a nossa proclamação da República e a bandeira, tá bom? A agenda, ó, História, nós vamos começar pela correção de todas essas páginas aqui, que vocês estão vendo, bastante página. Depois nós vamos para a correção das páginas de Geografia. E, por último, nós vamos para a correção da revisão mensal de História e Geografia e a atividade complementar, que é sobre a proclamação da República e bandeira. Então, bora lá primeiro para a correção das páginas. Abra o livro de vocês e vamos lá fazer a correção. Olha só. Como o trigo cultivado por Carlos ajuda a família de Paulo. Aqui a tia não botou o texto, porque nós já trabalhamos esse texto, nós já falamos sobre o trabalho que um depende do outro. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas aquela pessoa ali, você precisou do trabalho dela para você exercer o seu, certo? Aqui, a resposta seria, o trigo será transformado em farinha. A farinha será utilizada em quê? Na fabricação de pães, que é o alimento presente no café da manhã da família de Paulo. Então, lembra que eu falei para vocês no texto, vocês podem até olhar no texto aí de vocês, que um fabricava o trator e o outro precisaria desse trator para fazer toda essa colheita. Mas aqui ele quer saber, ó, o cultivo, né, como o trigo cultivado por Carlos, vai ajudar lá na família de Paulo. O Paulo, na verdade, é o que fabrica o trator. Que trator é esse? O que o Carlos utiliza para poder fazer toda essa colheita do trigo, né? Como o trabalho de Paulo na fábrica ajuda a família de Carlos, agora investe. Agora ele quer saber como o do Paulo vai ajudar Carlos. Olha só. O trator fabricado por Paulo ajuda Carlos a cultivar trigo em seu sítio. Nós vimos lá que os dois não se conhecem. No entanto, o trabalho de um depende do outro. Um fabrica o trator, o outro vai utilizar para fazer trabalhos diferentes, né? Pesquisa em sites, jornais e revistas e responda as questões a seguir. Aqui a tia trouxe, e não precisaria nem ter feito essa pesquisa, porque na nossa aula ao vivo, a tia falou, nós falamos, na verdade, né, debatemos essa questão do trabalho voluntário. Eu perguntei para vocês o que era. Muitos me responderam corretamente, mas depois eu fiz um conceito geral. Mas aqui a tia também trouxe, olha só. É o trabalho ao qual as pessoas se dedicam espontaneamente, ou seja, elas não são obrigadas, mas elas, né, se dispõem a isso, por isso que diz espontaneamente. Sem o quê? Pagamento ou benefício. Apenas com a intenção de prestar ajuda a uma pessoa ou a um grupo. Pergunta: você conhece alguém que faz trabalho voluntário? E que tipo de trabalho? Porque o trabalho voluntário, gente, ele é de uma forma geral. Ele não é só um tipo de trabalho. Você pode trabalhar com as pessoas na rua, entregando comida, cobertores. Você pode trabalhar como voluntário no hospital. Você conhece alguém que faz algum tipo de trabalho voluntário? Eu coloquei resposta pessoal, porque é a sua resposta, tá ok? Agora, recorte matérias e fotos de exemplos de trabalho voluntário e colhe no espaço abaixo. Também botei resposta pessoal, porque você ia procurar o seu, tá bom? Relacione, agora lá na página 139. Relacione o profissional antigo à sua função. Nós também vimos essas funções e percebemos que elas já não existem mais, porque não tem mais importância. Elas foram substituídas por outras, né? Por exemplo, o acendedor de lampiões. Nós vimos que eles tinham uma função muito importante naquela época que não existia a eletricidade. Hoje, ele já não existe, se tornou uma profissão antiga, né? Então, bora lá. Qual deles seria o acendedor de lampiões? Olha só. Acender e apagar os lampiões que iluminava quem? As ruas à noite. Nós vimos que
Eles acendiam e de manhãzinha eles iam lá e apagavam. Entregador de leite. Naquela época as pessoas não tinham, nem todos tinham a geladeira. Então, ele tinha essa função de passar entregando leite todos os dias. Olha lá, entregar leite diariamente nas casas. E o limpa-trilhos, que também já não tem mais essa função, porque as ruas, a maioria já são asfaltadas, né, bem lisinhas, enfim. Ó, limpar e lubrificar com óleo os trilhos por onde os bondes passam. Aqui, por exemplo, em Teresina nem tem isso mais, né, bondes. Então, 3. E, por último, o calceteiro, que também perdeu essa função, devido às ruas hoje em dia já serem todas calçadas com asfalto. Não todas, na verdade, mas uma grande maioria, quase que 100%, né? Por exemplo, aqui em Teresina, aqui no bairro, por exemplo, do Mocambinho, é difícil mesmo a gente ver, mas essa função já não existe mais. Elas foram substituídas, né, pelas pessoas que assentam agora o asfalto. Então, ó, a função deles era calçar ou assentar as pedras nas ruas. O trabalho de hoje sai mais barato. Compara essas duas fontes históricas e responda as perguntas. Vamos lembrar o que é as fontes históricas, que também falamos. É onde a gente pode fazer uma pesquisa, onde alguém foi lá, fez o seu dever de casa, como a gente diz, e aí registrou, ou através de fotos, ou através de escritas, né? E aí, ó, nós temos 2 fotos de vendedor de vassouras, aqui no município de São Paulo, só que no ano de 1910. Já ali, também é um vendedor, também é em São Paulo, só que já mais recente, em 2015. E ele quer saber na letra A, quais são as semelhanças, o que é que tem de igual entre esses trabalhadores, né, nas duas imagens? Todos 2 são o quê? São vendedores de vassouras. É possível identificar qual foto é do passado e qual é atual? Como? Primeiro tem os anos, né? Mas você olhando para a imagem, se olhar para a legenda, porque aqui ele não fala da legenda, ele fala da foto em si. Olhando para a foto, você saberia dizer quem é passado e quem é o mais atual? Daria sim, ó, pelas roupas, né, as vestimentas, ali está mais atualizado, e pela arquitetura do lugar. Pela paisagem em si, olha só como é diferente. Até a fotografia em si por ser colorida, essa aqui por ser preto e branco. Também seria uma, tá? Leia a seguir o relato de Leonice Rodrigues Pereira, nascida em 1963, sobre o dia em que tirou sua primeira fotografia. Depois responda as questões. Minha primeira fotografia. Eu acredito que todo mundo já teve a sua primeira fotografia, resta saber quando foi, como foi, né? Enfim. Certa vez, num dia muito especial, meu pai foi no pasto muito cedo, pegou o cavalo, arriou o bicho e colocou-lhe a carroça. Era o dia de quê? De me levar para tirar a primeira fotografia. Minha mãe levara dias costurando o tal vestido para a tal foto na sua máquina de costura à mão. Havia comprado um tecido fino vermelho de bolinhas brancas e rendas para enfeitá-lo. Fomos em direção ao centro da cidade. O estúdio era uma sala grande, cheia de cortinas. Um lugar diferente para mim. Uma mistura de sagrado com estranho. Vira para cá, levante a cabeça, mais assim. Fiquei dura como a minha boneca de plástico. Dias depois, meu pai buscou as fotos, as quais eu não me cansava de olhar. Depois de revelar várias cópias de uma única pose minha, Depois de revelar várias cópias de uma única pose, minha mãe enviou pelo correio para várias pessoas da família. Isso é o relato dela, ela relatando um dia dela, né, que foi tirar foto. Quem tirou a primeira fotografia de Leonice? Ó, foi um fotógrafo profissional. Você viu ali que o pai levou, né, para um local específico, então, por um fotógrafo profissional. Por que foi um dia especial para Leonice? Porque tirar fotografia era um evento marcante. Tanto que a mãe fez até o vestido, né? Costurou um vestido especialmente para a ocasião, para a tirada da foto, né? Como as pessoas da família de Leonice puderam ver a fotografia? Lá no final ela conta que a mãe dela enviou o quê?
As cópias reveladas das fotografias por onde? Pelo correio. Você se lembra de quando tirou sua primeira fotografia? Se você se lembra, você bota aí sim, pode botar a data, embora ali ele não pergunte a data. Embora ele esteja só perguntando se você lembra. Aí eu botei a resposta pessoal. Qual é a diferença entre a fotografia tirada por Leonice e as fotografias tiradas por sua família atualmente? Eu coloquei resposta pessoal, mas a gente pode até ver. Ali teve toda uma programação. Não que hoje em dia não exista mais os estúdios, existe sim, justamente para a gente fazer fotos mais profissionais, mas não precisa ser exatamente no estúdio para ser uma foto profissional. Pode escolher uma pessoa profissional e escolher um lugar, né? Bem bonito, ou na natureza, ou enfim, uma montagem de estúdio também. Mas atualmente as pessoas, elas pouco tiram essas fotos profissionais, a não ser que elas vão precisar de fazer um trabalho que tem que mostrar a imagem, ela faz uma coisa mais bem elaborada. Senão, a gente tira mesmo, qualquer pessoa tira ali a foto do celular. Mas eu coloquei aqui resposta pessoal, tá? Você vai dizer como é aí na sua família e fazer essa comparação com a anterior. Escreva os problemas, agora 145. Escreva os problemas ambientais provocados por cada uma das atividades rurais. Se você prestar atenção nessa página, você vai dizer assim, tia, essa página já foi feita. Mas ela não foi, meus amores, porque essa página ela é de história. Só que lá em geografia, nós também estamos vendo essa questão dos problemas ambientais, tanto do campo como da cidade. Então, tinha uma questão bem semelhante a essa que nós já fizemos. Só que essa página aqui é na disciplina de história. Então, bora lá. Atividade rural, agricultura, pecuária e mais tem o extrativismo, né? Mas que eu coloquei no outro slide. Vamos lá. Quais são os problemas ambientais que são causados na agricultura? Lembra que eu falei para vocês também que quando você não faz uso corretamente dessa agricultura, dessa pecuária e do extrativismo, o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um problema ambiental, porque está sendo usado de forma inadequada. Então, na agricultura, quais seriam os problemas ambientais quando eu faço esse uso incorreto, inconsequente? Olha só, acontece o quê? O desmatamento, a extinção de espécies de animais, porque o habitat deles está sendo destruído. E o que mais? Além da extinção de espécies de animais, também de vegetais. E, consequentemente, a poluição de rios. Por quê? Porque eles vão usar os agrotóxicos, os produtos químicos. Quando vem a chuva, arrasta para o rio. E eles fazem isso por quê? Justamente para quem? Principalmente para quem vive disso, de venda da agricultura, poder crescer mais rápido, né? E aí é onde entra o excesso e causa esse problema ambiental. E na pecuária? A pecuária não é tão diferente assim, não. A diferença é porque a pecuária é a questão dos animais, né? Então, ó, desmatamento também, um problema ambiental, extinção das espécies de animais e de vegetais. E o extrativismo, qual seria o problema ambiental? Ó, desmatamento também, extinção de espécies de animais e vegetais, porque vão ficar sem um habitat, como eu já falei, poluição dos rios e o esgotamento de quê? Dos recursos naturais, que também vimos que essa questão dos recursos naturais não dependem da gente. O que depende da gente? Ir lá para cavar, né, e tirar. Mas, no caso dos recursos naturais que eles retiram lá, principalmente as pedras preciosas, não tem como repor. Qual é a diferença? O que pode ser feito? Não fazer em excesso. Página 147. Observe as cenas e descreva os impactos ambientais representados em cada uma delas. Esses impactos é o que vai acontecer com esse ambiente, devido ao quê? O que está sendo mostrado. Aqui está mostrando muito barulho, fumaça, enfim. E ali, ó, a poluição. Qual seria esse impacto para o meio ambiente? Qual o prejuízo? Qual a parte ruim para o meio ambiente? Olha só. O trânsito de veículos e a atividade industrial são os maiores responsáveis pelo quê? A emissão de gases poluentes na atmosfera. Olha aí o impacto. Vai causar o quê? Efeitos na saúde das pessoas. Mas é com certeza. Já pensou em inalar tanta fumaça? E não é preciso você ficar no local
parado, não. Só em você estar ali transitando no meio de pessoas, no meio de carros, enfim, das indústrias que saem as fumaças, você sim já pode ter um problema respiratório. E ainda é pior, porque tem pessoas que já têm problemas respiratórios, né? Aí só vai agravar. E aquele 2 ali, ó, além de termos pouca água potável, que essa água potável é a água própria para o nosso consumo. Além de ter pouca disponível, olha o prejuízo, parte significativa dela está poluída. Porque se elas são tiradas dali e as pessoas poluem, uma hora ela vai acabar. Isso aí nós também já debatemos. E o que você aprendeu? Aqui é um resumo de tudo que nós vimos durante toda os nossos capítulos, né? Tudo o que usamos em nosso dia a dia envolve trabalho de muitos profissionais, falamos sobre isso. Todas as profissões são importantes para a vida em comunidade. Há algumas profissões antigas que não existem mais e outras que continuam a existir, só que foram se adaptando, foram se renovando. Essa é a palavra. Diversas atividades praticadas no campo e na cidade podem causar problemas ambientais. Foram esses tópicos que nós vimos ao longo das unidades, dos capítulos do livro, né? Então, bora lá, ó. Escreva embaixo de cada imagem os profissionais que podem realizar cada uma dessas atividades, das atividades. Produção e elaboração de alimentos. A tia trouxe alguns profissionais, você pode ter colocado, eles podem ter colocado outros, mas eu trouxe aqui, olha só. Pode ter sido elaborado por quem? Pelo cozinheiro, uma nutricionista, um agricultor, entre outros profissionais que você pode também ter colocado diferente desse. Mas o que é que ele quer saber? Os que podem realizar, tá bom? E ali, a apresentação artística, quem pode realizar? Ator, cantor, músico, dançarino, entre outros. Construção de casa, gente, quem pode? Ó, pedreiro, eletricista, engenheiro, arquiteto, encanador, entre outros também. E cuidado com doentes e prevenção de doenças, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista também, entre outros. Depende do tipo de doença, qual é o cuidado que deve ser feito. Então, todos eles podem ajudar. Lê o poema e, em seguida, preencha um quadro e responda as perguntas. O que é que eu vou ser? Nas nossas aulas a gente perguntou, né? Beth quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis, a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei o que eu vou ser. Poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa. Quero muito ser feliz. Acho que é o que todos nós queremos, né? Aqui é um poema de Pedro Bandeira. Gosta de quê e quais profissões ela pode seguir? O que a Camila gosta e a Patrícia? Quais profissões ela pode seguir? A Camila e a Patrícia, de acordo com o texto. Bora lá? A Camila gosta de música. E a Patrícia? Desenhar. Quais profissões ela pode seguir? Se a Camila gosta de música, ela pode ser uma compositora, ela pode ser uma cantora, uma instrumentista, uma produtora musical, ela pode ser uma jornalista musical, e etc. E aí vai. E a Patrícia? Já que ela gosta de desenhar, ela pode ser uma artista plástica, uma ilustradora, uma arquiteta, design, e etc. Ela gosta de desenhar, né? Elabore uma lista com 10 profissões que você conhece. Qual delas parece mais interessante e por quê? Claro que aí seriam respostas pessoais suas, ok? Imagine que você tem um produto novo para vender e quer que as pessoas se encantem com ele. Crie um outdoor para divulgar esse produto em toda a cidade. Olha aí, botei resposta pessoal. O outdoor é um tipo de pregão moderno. Por quê? Nós vimos que os pregões, gente, é um produto que é anunciado de uma forma rápida, diferente, né? Que atinge um público só em você falar, é bem atrativo. E ele quer saber o que é esse pregão, ó.
Transmite uma mensagem negativa, daqui quando chegou nessa negativa, a gente precisa nem ler o restante, que já não é, né? Mostra um produto sem utilidade para as pessoas? Claro que não, todo produto que vai ser apresentado, ele vai ter alguma utilidade. Cabe à pessoa querer comprar ou não. Anuncia seu produto de forma rápida e atinge diferentes públicos? Com certeza. É um meio lento de transmitir seu produto? Não, muito pelo contrário. Acabou de dizer aqui, ó, forma rápida. Lê o texto a seguir e responda as questões 7 e 8. O trabalho nos grupos indígenas. A divisão dos trabalhos indígenas é feita por sexo e idade. Ou seja, nem todo mundo pode fazer tudo. Fazer aquela divisão, né? As mulheres, olha só, são responsáveis por quem? Pelas crianças, pela comida e pela roça. Os homens, eles fazem o quê? Caçam, pescam, derrubam árvores e fazem outros trabalhos pesados. A terra é de todos os moradores do grupo e a comida é dividida igualmente. O que é diferente? Apenas os instrumentos de trabalho são de uso individual, ou seja, cada um tem o seu. De acordo com a divisão dos trabalhos entre os indígenas, escreva 2 atividades realizadas pelas mulheres. Bora lá, ó. Elas são responsáveis pelas crianças, pela comida e pela roça. Tia, aqui está pedindo só 2. A tia colocou todas, você escolhe 2 e escreve. Ok? Posso escrever as 3? Pode também. E pelos homens, qual seria? Caçam, também coloquei todas, ó. Caçam, pescam, derrubam árvores e fazem outros trabalhos pesados, né? Escreva certo ou errado nas afirmativas sobre o modo de viver dos indígenas. Letra A. Os homens indígenas têm a função de realizar trabalhos mais pesados na tribo? E aí? Correto. Os direitos são iguais para todos que vivem na tribo? Com certeza. A comida é repartida entre os habitantes da tribo? Também. Os instrumentos de trabalho, olha só, são compartilhados por todos os indígenas? Nós vimos lá no texto que a única coisa que não é compartilhada são os instrumentos. Eles são individuais, então isso aí está errado. O modo de vida do indígena é igual ao do homem aqui da cidade? Totalmente diferente, né? Lá está dizendo, eles caçam, eles pescam. Aqui da cidade as pessoas já querem pegar tudo pronto, né? Crianças e adultos realizam o mesmo trabalho nas tribos indígenas? Vimos bem no comecinho que eles fazem a divisão do trabalho, então também está errada. Leia a notícia e responda as questões de 9 a 11. Falta consciência. Os garis sofrem lesões com lixo mal embalado. Tem que tomar cuidado com isso, gente. É muito importante. Nos últimos 5 anos, Carlos Gomes dos Santos, 33, sofreu... Esse 33 aqui, gente, é anos, tá? Sofreu vários acidentes de trabalho. Teve um corte profundo na perna, outro no dedo da mão, foi atropelado por uma moto e perfurado 2 vezes por seringa hospitalares usadas. Que triste, né? O gari faz parte de um batalhão de 530 profissionais que diariamente percorre 25 quilômetros de ruas e avenidas de Belo Horizonte. Fazendo o quê? Coletando lixo domiciliar e do comércio. Pelo menos 5 deles sofrem cortes profundos todo mês. Por conta de quê, gente? Olha só, dos resíduos mal acondicionados. Ou seja, as pessoas não embalam direito. Tem que embalar, principalmente aqui ele fala dos cortantes, tá? E esse trabalho sujo, como muitos assim enxergam, né, porque é trabalhando com lixo, é de alto risco por conta da falta de compreensão e de educação, principalmente da população, que deveria o quê? Embalar melhor seus dejetos e contribuir para garantir a segurança desses profissionais. Eles trabalham com lixo, gente, mas a gente não deve pensar dessa forma, um trabalho sujo. Muito pelo contrário, eles estão limpando a nossa cidade. Porque o gari não é só aquele que fica no carro do lixo. O gari também é aquele que varre as calçadas, as praças, as avenidas. Isso tudo é gari. Então, a gente deve valorizar o trabalho. Se são aqueles que trabalham aqui na rua, nas avenidas, vamos procurar o lixeiro, vamos jogar o lixo no lixo.
Aqui, ó, o caminhão de lixo, vamos embalar os produtos cortantes. Ah, quebrou um copo, vou só jogar na sacola? Não, enrola aí no jornal, num papelão, numa caixa, enfim, para não acontecer isso aqui. Porque eles também são gente como a gente. A notícia informa sobre os tipos de profissionais que existem no Brasil? Não. Os instrumentos de trabalho dos profissionais? Será? Os perigos que os garis correm ao recolherem o lixo? Com certeza, né? As vantagens de trabalhar como gari no Brasil? Não falou de nenhuma vantagem, muito pelo contrário, só dos perigos que eles correm, né, quando eles recolhem esse lixo. Quando as pessoas dizem que os garis realizam um trabalho sujo, parece que elas estão desvalorizando a função. E toda e qualquer função, gente, ela é importante. Nós vimos que os trabalhos, eles vão sempre depender uns dos outros. Mas tem muitos que não reconhecem, como tem muitos que não reconhecem essa função. Acha desvalorizada. Por que que o trabalho dos garis é tão importante, gente? A tia também falou quase agora. Em vez de ser um trabalho sujo, muito pelo contrário, eles fazem a limpeza. Olha só, porque eles limpam a cidade, recolhem o lixo, e isso é muito importante para a nossa saúde. O trabalho realizado pelos garis evita o quê? Que apareçam ratos, baratas e outros animais transmissores de doenças. Tia, tem que copiar igual isso aí? Não, gente, você pode dizer qual a importância que você acha que o gari tem, mas tem que ir mais ou menos nesse rumo, tá bom? De acordo com a notícia, o que a população pode fazer para melhorar as condições de trabalho dos garis? O que disse lá no texto? Ó? As pessoas devem embalar melhor seus resíduos de materiais cortantes e perfurantes, como, por exemplo, vidros quebrados, agulhas, restos de estilete, pregos e assim vai. Tudo que possa machucar. Tenho certeza que na casa de vocês se cuidam. Quando corta, vocês têm aquela preocupação de quando quebra alguma coisa, vocês têm aquela preocupação de não se cortar. Então, por que não pensar também naquele que vai recolher esse produto quebrado? As pessoas que trabalham nas ruas, elas correm vários tipos de perigo. Ali tem uma pessoa ali, uma guarda de trânsito, né? Pergunta aqui. Observe a imagem de cada profissional e escreva as informações indicadas abaixo. Guarda de trânsito. Quais são os perigos que ela enfrenta, gente? Esse profissional, ó. O atropelamento, porque tem pessoas que não respeitam, passa direto, não estão nem vendo. Então, ela corre sim esse risco. Mas qual é o cuidado que ela deve ter? Ó, ela deve ter atenção e utilização dos instrumentos de segurança adequada no trabalho. É o apito para dizer que vai parar. No caso, se precisar até usar capacete na cabeça, pode usar também. Enfim, aqui são os instrumentos que são próprios deles, né? Para evitar isso aí, porque realmente tem pessoas que não respeitam, gente. É incrível. E o carteiro? Qual é o perigo que esse profissional enfrenta? Eu coloquei aqui queimadura do sol. Lembrando que você pode encontrar outros perigos, tá, gente? Aqui eu estou trazendo só um. E qual é o cuidado que ele deve ter justamente para evitar essa queimadura? O que ele pode fazer? Ó, usar proteção na pele, como protetor solar e acessórios. Beber bastante água para se hidratar. Porque no sol, aqui em Teresina, então, ele sofre bastante, porque o calor aqui parece que é um sol para cada um, né? O sol aqui é bem forte. Então, ele pode ter esses cuidados aqui. Observe as imagens e leia o texto. Imagem 1 e imagem 2 ali, ó. São funções, gente, que não caiu em desuso. O que aconteceu? Ela foi, vamos dizer assim, atualizada. Presta atenção. O mercado de trabalho evoluiu com o passar do tempo. Isso todos nós sabemos, né? Algumas profissões desapareceram, como também sabemos, e deram lugar a outras. Foi o que aconteceu com quem? Com os datilógrafos, que eram muito importantes nos escritórios. Eles utilizavam as máquinas de datilografia, né? Com a chegada dos computadores, o trabalho realizado pelos datilógrafos passou a ser feito por digitadores, e não mais os datilógrafos, não mais pelas máquinas de datilografia, e sim pelos computadores. Então, eles agora são os digitadores.
Escreva uma semelhança e uma diferença entre a profissão exercida pelas profissionais das imagens 1 e 2. Qual a semelhança delas? As duas profissões são exercidas em locais fechados. As profissionais utilizam o quê? As mãos para desempenhar sua função. Mas, no entanto, há uma diferença. Porque na imagem 1, ela utiliza o quê? A máquina de escrever. Elas, no caso, né? Porque ali tinha mais de uma pessoa. Na imagem 2, vão utilizar quem? Os computadores. Ok? Leia sobre a rotina de trabalho, lá na página 262. Leia a rotina de trabalho de um profissional das cidades e responda. Responda as questões 14 e 15. Aqui é a vida estressante de um motorista de ônibus, lá no Rio de Janeiro. E ele diz aqui, ó, a dura realidade dos motoristas de ônibus no Rio de Janeiro também está presente em outras cidades brasileiras. A rotina é de cansaço, estresse e até de frustração. Aí nós temos o texto, ó. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a profissão de motorista de ônibus urbano e metropolitano entre as 5 mais estressantes do Brasil. E quais são esses motivos? Os motivos parecem óbvios. Trânsito complicado, falta de prioridade ao transporte coletivo no espaço urbano, longas jornadas de trabalho, locais inadequados para a refeição e até mesmo para as necessidades fisiológicas, falta de educação de colegas e passageiros, veículos mal conservados e cansativos de guiar e a violência urbana, né? Entre outras coisas, várias, né, que causam esse estresse todo para os motoristas. Ele pergunta, por que a profissão de motorista de ônibus urbano e metropolitano foi classificada como uma das 5 mais estressantes do Brasil? Olha aí. Porque o trânsito é complicado, oferece vários riscos e possui longas jornadas de trabalho. Dentre outras aí que ele falou, né? Você pode ter colocado outras diferentes dessas, ou essas, enfim, aqui dá vários. Você pega alguns aí e escreva, tá? Pode ser essa, pode ser outra, porque aqui tem vários. Escreva na placa 2 ações que contribuiriam para a redução do cansaço e do estresse dos motoristas de ônibus urbanos e metropolitanos. Vimos aqui anteriormente o que causa esse estresse. Agora ele quer saber o que pode contribuir. Então, bora lá, ó. Se lá o estresse é causado pelas longas jornadas de trabalho, uma forma de redução é reduzir essa jornada de trabalho. Lá os locais são inadequados. Podemos oferecer locais adequados para as refeições e as necessidades fisiológicas. Oferecer cursos de aperfeiçoamento. Manter o bom funcionamento dos veículos, visto que também tem uns veículos que são ruins para manusear. Então, aqui são algumas atitudes que podem, algumas ações que podem contribuir para essa redução desse estresse todo, desse cansaço todo, né? Leia o texto a seguir e faça o que se pede nas questões 16 e 17. Fortaleza tem aproximadamente 20 socorristas voluntários. Olha aí os trabalhadores aí sem remuneração, que trabalham espontaneamente. A noite de sexta-feira, 8, estava movimentada quando o corretor de seguros, Ricardo Herbert, olha o que ele é, gente, corretor de seguros, preste atenção. Ricardo Herbert saía do Conjunto Ceará em Fortaleza no veículo próprio, com destino à Avenida José Bastos. A blusa com o nome de socorrista voluntário ajuda a identificar os profissionais que salvam vidas em Fortaleza, sem recompensa financeira. Como Herbert, aproximadamente 20 pessoas atuam da mesma forma, em bairros diferentes. Ricardo explica que todos possuem cursos de socorristas. Existe técnicos de enfermagem e existe socorristas do SAMU, que atuam como voluntários nas horas de folga. Os voluntários chegam primeiro que as ambulâncias e realizam o quê? Um atendimento pré-hospitalar, ou seja, antes de chegar ao hospital. Eles não fazem remoção, tá, gente? Parte dos socorristas utiliza motocicletas e outros automóveis. Então, são pessoas que têm a capacidade de socorrer naquele momento, porém não podem deslocar, porque não tem essa função e os carros não são adequados para isso. Uns andam de moto, outros de automóveis, mas faz medo de movimentar a pessoa e acontecer um dano maior. Então, eles fazem os primeiros socorros.
Explique o que é um trabalho voluntário. Novamente ele pergunta. Aqui porque é uma revisão geral, né, do assunto. Aí ele fala, ó, é um trabalho que a pessoa faz espontaneamente, sem remuneração, apenas para ajudar o próximo. Qual é a importância do trabalho voluntário, como o que Ricardo Ebert realiza na cidade de Fortaleza? O trabalho voluntário que ele realiza ajuda o quê? A salvar vidas. E também é uma forma de prestar solidariedade aos seus semelhantes. Os diversos trabalhos realizados no campo e na cidade causam o quê? Impactos no meio ambiente. Preencha os quadrinhos com CA, quando o impacto for causado pelo trabalho no campo, e CI, quando o impacto for causado na cidade. Poluição sonora, campo ou cidade? Cidade. Desmatamento, campo. Poluição visual, cidade. Poluição do ar, cidade. Excesso de lixo, cidade. Extinção de animais, campo. Esgotamento dos recursos naturais, campo também. Agora vamos para a correção de geografia. Hoje está bem grande, né, gente? Mas, enfim. 271 até a 274. Já vai tentar ser um pouquinho mais rápida. Lê a notícia e responda as questões 10 e 11. Projeto valoriza acolhimento humanizado e boas práticas na assistência. Aqui tem uma imagem, uma pessoa fazendo uma apresentação sobre esse projeto de valorização de boas condutas dos serviços de quem? Do hospital, acho que é OFI, né? Tem PH, Loyola, lá em Belém do Pará. A assessoria de ouvidoria do hospital, OFI Loyola, apresentou o projeto de valorização de boas condutas dos servidores. O projeto destacou a atuação de 71 profissionais no acolhimento e assistência humanizada, citados pelos pacientes durante a pesquisa de alta hospitalar. Mensalmente, a assessoria de ouvidoria produz relatório apontando o índice de satisfação, elogios, reclamações e sugestões de pacientes e ou acompanhantes. Os dados revelaram os servidores estimados pelos pacientes que fizeram questão de citar as boas práticas recebidas durante o atendimento. O índice de satisfação da equipe e os elogios recebidos pelos servidores serão divulgados nas clínicas em que o servidor realiza o seu trabalho e nas demais dependências do hospital. A programação será realizada a cada 4 meses com o objetivo de fortalecer e incentivar a qualidade de serviços prestados pelo hospital. Quando a gente é incentivado, a gente acaba fazendo um trabalho ainda melhor, porque a gente está vendo que está sendo o quê? Tendo reconhecimento. Então, a gente quer fazer cada vez melhor. A notícia aborda a atividade de trabalho relacionada a quê? É à indústria, ao comércio ou à prestação de serviço? E aí, está fabricando, está vendendo ou está apenas dando um suporte, mostrando o seu trabalho? E aí, ó, prestação de serviço. Nem está fabricando nada, nem está vendendo nada, está prestando um serviço. Pinte as informações na notícia de acordo com a legenda. Você vai pintar de verde o nome do projeto. Então, bora lá, ó. Valorização, ó. Valorização de boas condutas dos... Perdão, deixa eu voltar aqui. Dos servidores. Valorização de boas condutas dos servidores. Você ia pintar de verde. De azul, como o projeto é desenvolvido, ó. Mensalmente, a assessoria de ouvidoria produz relatório, apontando o índice de satisfação, elogios, reclamações e sugestões de paciente e ou acompanhantes. Então, você, ó, pintaria. E, por último, qual é o objetivo do projeto? Eita, passei demais. O objetivo de fortalecer e incentivar a qualidade dos serviços prestados pelo hospital. Então, ó, você iria pintar de vermelho. Há muitos prestadores de serviço na cidade, que são professores, motoristas, advogados, coletores de lixo, entre outros. Escolha um desses profissionais prestadores de serviço na sua cidade e escreva uma manchete no jornal valorizando o trabalho dele. Desenhe ou cole uma imagem desse profissional para ilustrar a manchete e complete a legenda. Aqui seria tudo pessoal. Depois você vai dizer por que esse trabalho do profissional que você escolheu, ela é importante. Também é pessoal.
As atividades podem gerar problemas ambientais se forem praticadas de forma inadequada. Vai ser inadequada. Leia a reportagem. Mineradora contamina Rio Poti. Os desastres ambientais e humanos, como o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, fizeram com que a sociedade tomasse conhecimento do quão frágil é a fiscalização das empresas de mineração, que atuam aonde, gente? No país. Observou-se ainda que o perigo existe em vários lugares onde as mineradoras atuam, incluindo lá no Ceará. Em reportagem, na edição de quarta-feira, no dia 3/4/2019, bem próximo, ano passado, né? O repórter Demitri Túlio revelou que o Rio Poti vem sendo contaminado com rejeitos de minério de ferro. No percurso de 538 quilômetros, o rio atravessa 24 municípios nos 2 estados. Além disso, comunidades vizinhas ao local de mineração padecem com a contaminação de suas terras e sofrem com problema de saúde, que é o principal, viu, gente? Decorrentes da atividade. Qual é a atividade humana exercida que está prejudicando o ambiente? É a extração de mineral. Quando eu digo extração, gente, que é o extrativismo. É o animal ou é o vegetal? Olha só, é o mineral, porque eles estão, questão do ferro, né? Que a gente viu aí anteriormente, Que ele fala ali, os rejeitos de minério de ferro. Então, é um extrativismo mineral. Escreva 2 consequências da mineração na região do Rio Poti. E aí, contaminação das terras e problemas de saúde na população. Tem outros? Tem. Aqui a tia escolheu 2. A água precisa ser utilizada de forma consciente, evitando o desperdício. Resiste nas gotas algumas atitudes para evitar o uso inadequado da água. A tia trouxe aqui 3, mas vocês podem ter colocado vários outros, porque existem vários, né? Eu coloquei fechar a torneira enquanto escova os dentes, evitar banhos longos e também desligar a torneira, fechar também poderia ser, enquanto ensaboa as louças. Você pode ter colocado a questão lá da calçada, varrer em vez de lavar, né? O carro, lavar com um balde, não com a mangueira, enfim. Pode ter várias outras aí, tá bom? E para cada problema ambiental apresentado, escreva uma solução. Para o desmatamento, qual seria a solução para o desmatamento? Reflorestar. Tirou? Põe. Ah, tia, mas eu não tirei. Posso pôr? Pode também, não tem problema nenhum. Poluição dos rios. Construir redes de coleta de tratamento de esgoto. Existem locais que não tem, justamente para esse esgoto não ser jogado diretamente nesse rio. E, por último, excesso de lixo nas cidades. E aí, reduzir, reutilizar e reciclar o lixo produzido. Os 3 R's, né? Nós podemos fazer na nossa casa. E na nossa correção mensal, né, da nossa revisão mensal de História e Geografia. E a atividade complementar sobre a proclamação da República. Lê o texto. Agricultores preparam o solo para o plantio. Confiantes de que a próxima quadra invernosa está próxima e será boa, centenas de pequenos produtores rurais estão de volta ao campo, preparando áreas para o cultivo das sementes de arroz. A maioria faz o cultivo a partir da 2ª quinzena de dezembro. A ideia dos agricultores é não perder tempo. A terra tem que estar preparada quando a chuva chegar. Na agricultura é preciso arriscar todos os anos, disse o produtor Francisco Alves Corrêa, morador do sítio Grossos. E essa reportagem está disponível nesse local aqui, tá? A atividade desenvolvida pelos trabalhadores do campo citada no texto acima é o quê? É agricultura, pecuária ou extrativismo? Ele fala da agricultura, a plantação, né? E qual a importância da preparação do solo para o plantio? Por que é importante? A condição do solo é muito importante para o plantio. Deve ser o quê? Fértil, com as condições necessárias para a planta crescer. Ou seja, como é que seria isso? Ter água, oxigênio e nutrientes. Observe as imagens e escreva de que maneira o homem está contribuindo para a poluição do meio ambiente. Aqui o lixo, Lixo acumulado nas calçadas atrai o quê? Animais que vão causar doenças para nós mesmos, né? E a gente que faz isso. Ali,
fumaça das indústrias podem poluir o ar que respiramos. Também, né? Aqui, fumaça do carro polui o ar que respiramos também. E ali, esgotos sem tratamento deságuam no mar, poluindo o solo. E poluindo também o rio, né, gente? Leia o texto abaixo. Extrativismo é forma de sobrevivência na Chapada do Araripe. Logo cedinho, antes de raiar o dia, o agricultor Cícero de Souza Silva, de 44 anos, acorda seus filhos Wellington, 14 anos, né? E o Wesley, de 12. O trio sai de bicicleta da comunidade Baixa do Maracujá, em Crato, para se embrenhar no meio da mata da Floresta Nacional do Araripe, Flona. O objetivo? Catar o máximo de pequi e maracujá peroba que puderem transportar. Assim como eles, dezenas de outros extrativistas escolhem os primeiros meses do ano para conciliar a roça com a venda de frutos colhidos na Chapada do Araripe. Entre a vasta diversidade encontrada na mata, o pequi se destaca por ser consumido por muitos moradores do Cariri cearense, seja no baião de dois, feijão ou na pequizada. Além disso, o óleo produzido do fruto é muito procurado, principalmente pelos romeiros, que acreditam ser um medicamento popular, que serve para aliviar inflamações e sintomas de gastrite. Aqui ele diz o que é embrenhar. Ó. Embrenhar é penetrar ou adentrar. Mesma coisa. A atividade realizada pelo senhor Cícero e seus filhos é um exemplo de extrativismo mineral, animal ou vegetal? Ó, vegetal. Fala do piqui, né? E do maracujá. Em qual cidade fica localizada a comunidade onde vive o senhor Cícero? Lá no Crato. Qual é o objetivo da família ao se embrenhar na mata, na Floresta Nacional do Araripe? Catar o máximo de pequi possível e maracujá peroba que puderem transportar. Isso é uma questão de interpretação mesmo. Além da comercialização do pequi, os extrativistas também produzem óleo com fruto. Por que esse óleo é bastante procurado pelos romeiros? Porque eles acreditam ser o quê? Um medicamento que serve para aliviar a inflamação e sintomas de gastrite, que é o problema aqui, ó, no estômago da pessoa. Quarta, leia o texto. Praias de Fortaleza estão impróprias para o banho. Vários fatores podem influenciar na qualidade da água, tais como ligações clandestinas de esgotos, ocorrências de chuvas, que levam a sujeira para o mar através das galerias pluviais, e as condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de resíduos sólidos e adensamento urbano próximo. Que ambiente está sendo poluído? As praias de Fortaleza. Qual a importância da água para a vida dos seres vivos? A água ela é necessária para hidratar o corpo, cozinhar, tomar banho, lavar louça e etc. Resumindo, é indispensável à nossa vida, né? De que maneira as pessoas podem contribuir para evitar a poluição das águas? O que é que podemos fazer? Não fazendo ligações clandestinas de esgoto e não jogando lixo nas ruas, porque aquele lixo, na hora da chuva, ó, leva tudo para os rios, para as galerias, entope tudo. Enfim, faz uma bagunça danada no meio ambiente. Sobre as profissões, escreva C para as afirmativas corretas e E para as afirmativas incorretas, ou seja, as erradas. Letra A. Com o passar do tempo, os profissionais tiveram que se qualificar para atender às novas habilidades exigidas pelo desenvolvimento das profissões. Mas é com certeza, tem que se adequar ao novo, ao que está acontecendo no momento. Aquelas profissões de antigamente nós vimos ali, que mesmo que algumas tenham permanecido, mas elas foram ó, se inovando. As profissões passaram por mudanças e algumas deixaram de existir, abrindo espaço para outras que surgiram. Com certeza. As condições de trabalho no passado eram mais favoráveis ao trabalho do que na atualidade? Muito pelo contrário, né? Hoje as condições são bem melhores do que antigamente. Antigamente existiam leis que protegiam crianças, evitando dessa forma o trabalho infantil?
Também não, muito pelo contrário, não existia lei nenhuma e tinha muito trabalho infantil naquela época, né? E o nosso texto complementar, Proclamação da República. Então, bora lá, olha só, aqui tem uma conversa, né, entre amigos. O Gustavo diz assim, gente, naveguei na internet hoje e deparei com um fato histórico muito interessante, a Proclamação da República. O Flávio diz, mas a República surgiu assim, sem mais nem menos? Gustavo, não, Flávio. Dom Pedro II já estava velho e cansado, pois governou o Brasil por 49 anos e pensava em deixar o trono para sua filha, a princesa Isabel. Sabemos que no tempo de monarquia era passado de pai para filho, né? No caso, ele só tinha uma filha, a princesa Isabel, e essa era casada. Naquela época também, quando, no caso, fosse passar para a filha, mas que se ela fosse casada, quem assumia é o marido. Quem assumia, né? No caso, que já é passado, desculpa. Quem assumia era o marido. Aí o que aconteceu? Como ela era casada com o conde Deu, um nobre francês. E os brasileiros não queriam um estranho no governo. Durante muito tempo, o Brasil foi o quê? Uma monarquia. Isto é, que nós já batemos na tecla isso aqui desde o tempo que nós falamos da independência do Brasil. Isto é, ele era governado por um monarca. Que era quem? Um rei ou um imperador. O governo só passava de pai para filho, só isso. Não tinha democracia. Tão tal que ele passou quantos anos? 49. Hoje, na nossa democracia, no caso, um presidente, né? Ele só dura por 4 anos, no máximo 8, se ele for reeleito, né? Dom Pedro II, ele foi o último imperador do Brasil, porque em 15 de novembro de 1889 foi proclamado quem? A República. E assim, o governo não passava mais de pai para filho. E os governantes tinham de ser eleitos pelo povo. E o nosso primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca, só que ele ainda não foi eleito pelo povo, ele foi eleito pelo Congresso. Mas já era uma vantagem, né? Já não era mais passado de pai para filho. E o vice-presidente, que nós sabemos que todo presidente tem que ter o seu vice, o vice-presidente foi o quê? Foi o Marechal Floriano Peixoto. De acordo com o texto complementar, responda as questões de 6 a 10. O que significa a expressão o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república? Falamos aqui demais. O Brasil deixou de ser governado por um presidente e passou a ser governado por um rei? Não, muito pelo contrário, né? Ele deixou de ser governado por um rei e passou a ser governado por um presidente. Aqui caberia até rei ou imperador, né? Que no caso, o Dom Pedro II ele era imperador. Mas, enfim, está correto do mesmo jeito. Então, a resposta certa seria isso aqui. Do rei, né? A monarquia era rei e depois passou a ser governado por um presidente, onde a gente pode ter vez agora, né? Quem foi o último imperador do Brasil e o primeiro presidente da República? O último imperador foi Dom Pedro II. E o primeiro presidente? Marechal Deodoro da Fonseca. Proclamação da República foi no dia 15 de novembro de 1889. Quantos anos fazem esse ano, 2020, que nós deixamos de ser monarquia? Aí você faz aquele cálculo, né? 2020 menos 1889. E nós vamos encontrar 131 anos. Fase que nós somos república, né? Governados por um presidente. 9. Com a proclamação da República, passamos a ser governados por um presidente. E quem é o nosso atual presidente aqui do nosso país? Quem é? E como é que ele foi eleito? O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Como é que ele foi eleito? Através do voto do povo. O Marechal lá não, né? Foi pelo Congresso. Hoje nós podemos votar. Inclusive, nós saímos há pouco de uma eleição, né? Mas que ainda vai ter o seu segundo turno. Que nós tivemos vez ali para votar. Escolhemos aí, né? Vamos ver o que dá agora. Para prefeito e vereador. Assinale no calendário do mês de novembro a data em que comemoramos o dia da proclamação da República. Bora lá? Foi no dia 15 de novembro.
E em que dia da semana foi 15 de novembro? Foi um domingo. E por que o 15 de novembro é feriado nacional, ou seja, no Brasil inteiro? Justamente porque é o dia da proclamação da República. A República não foi proclamada só na nossa Teresina. Foi? Como ela foi proclamada no Brasil, o Brasil é nacional, então o feriado é para todos do Brasil. Agora vamos falar da bandeira, né? Dia 19, que já passou, é o dia da bandeira. Ela é considerada o maior símbolo da nação. Ela representa o povo, o amor no coração. Nossa bandeira tem cores que representam as matas e flores. É o verde da esperança, é o verde da confiança. Também temos o azul e o amarelo. O ouro que se faz belo, o azul que representa o céu e o nosso amor fiel. Por figuras geométricas se fez o retângulo, quadrado, triângulo, a matemática entrando aí no meio. O círculo representa a terra, dentro se escreve confesso. Ordem e... é isso aqui que tem dentro da faixazinha da bandeira. Ordem e progresso, juntos por essa nação, unido, dando as mãos, venceremos com sucesso, como diz a bandeira, com trabalho e educação. De acordo com o texto, a bandeira do Brasil responde às questões de 11 a 14. Por que a bandeira nacional é considerada o maior símbolo da nação? Bem no começo tem dizendo, né? Porque ela representa o povo, amor no coração. E as cores da bandeira, o que representam? Amarelo, ouro. Verde, esperança, confiança. Lá tinha as matas também, pode colocar também, não tem problema, tá? Azul, o céu. Branco, a paz. É isso que significa. Observe a nossa bandeira em outras fontes. Veja que no meu está escrito ordem e progresso. Com a ajuda do seu orientador ou orientadora, você vai explicar o que significa essa expressão. Então, a tia colocou aí pessoal, porque você ia usar as suas palavras. O que você acha que significa isso aí? Ordem e progresso. 14. Como nós brasileiros podemos fazer para cooperar com a nossa nação? Também é uma resposta pessoal. Cada um iria dizer o que pode fazer. Nós vimos que nós temos vários problemas, né? O que a gente pode fazer para cooperar com o nosso Brasil? Resposta pessoal. Bom, gente, aqui a tia botou assim, amo vocês, vou sentir saudades. Por quê? Porque é a nossa despedida. Eu já tinha me despedido de vocês nas nossas aulas ao vivo. Hoje a tia se despede das aulas gravadas, né? Com fé em Deus, no próximo ano vamos todos nos encontrar novamente aqui presencial, que é tudo que nós queremos. Então, eu quero dizer para vocês que foi um prazer passar todo esse ano, mesmo que aqui na telinha, porque a gente passou pouco tempo em sala de aula, mesmo aqui na nossa telinha, foi um prazer. Ganhei vários alunos, porque ganhei de todos os segundo ano, né? Então, um beijo bem grande. Vocês moram aqui no coração da tia, tá bom, meus amores? Beijo. Tchau.